hoje então nós vamos conversar sobre Gênesis, né, o primeiro livro do Antigo Testamento. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi que eu fiz essa leitura de Gênesis, né? Eu comecei então lendo o livro todo, né, todos os 50 capítulos aqui, nessa tradução da CNBB. Na sequência, eu li todas as notas de rodapé, então a cada capítulo eu parava e lia as notas de rodapé aqui da Bíblia do Peregrino. E depois, para dar uma revisada geral, eu levei alguns dias fazendo isso, tá, gente? Lendo capítulo a capítulo, olhando aqui as notas de rodapé e tudo mais. E aí, ao final de tudo, né, assim que eu terminei o 50º capítulo, eu li Gênesis inteirinho de novo aqui no livro da vida, né, para dar uma revisada. Só lembrando que aqui no livro da vida a gente tem, né, o texto da Bíblia como um texto corrido mesmo, né? Não é exatamente um reconto, você tem tudo aqui direitinho, mas está realmente organizado aqui em texto corrido. E depois de tudo isso, eu li então o capítulo do Guia Literário da Bíblia a respeito de Gênesis, tá certo? Então esse foi o caminho que eu fiz para poder aqui conversar com vocês sobre este livro. Gente, quanta coisa, hein, acontece nesse Gênesis. E foi aí que eu percebi que a minha primeira leitura, acho que eu já tinha comentado isso com vocês, né? Eu já li algumas partes da Bíblia e tal, Gênesis era uma delas. Só que assim, lendo direitinho agora aqui com vocês, eu percebi que eu só tinha lido até a história de Noé. E a história de Noé termina, sei lá, no capítulo 14 ou 15 aí da Gênesis, já nem lembro. O negócio continua. Então tá, estou aqui munida das minhas anotações. E não, gente, eu não vou mostrar pra vocês minhas anotações. Só eu entendo esses rabiscos que eu faço aqui, tá certo? Mas vamos lá então. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, ou da Bíblia dos Hebreus, como preferir. E esse Antigo Testamento é composto por 46 livros, né? Se você segue a Bíblia protestante, você terá, na verdade, 39 livros. Os livros que ficaram de fora da Bíblia protestante, olha lá, foram eles então: Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Vocês sabem por que esses livros ficaram de fora? Eu ainda não sei. Um dia a gente chega lá, não é mesmo? De qualquer forma, essa coleção de livros, né, 46 ou 39, dependendo da sua Bíblia, aqui nós vamos ler todos os 46, tá? Nós vamos tentar fazer a leitura mais completa possível. Só lembrando, isso é muito importante, que nós estamos fazendo uma leitura literária da Bíblia, tá? Bom, vocês viram aí o título do vídeo, não é mesmo? Então, esses 46 livros contam pra gente, então, a história do povo de Israel. Os autores desses livros são desconhecidos e a gente tem também aí uma diferença de tom, de estilo também. Em diversos momentos você vai ler textos corridos, né, com diálogos e tudo mais. Em outros momentos você vai ler textos que se aproximam de poesia, ou que são poesia mesmo, né, enfim. E você tem também aqui, nesse conjunto de livros, histórias, leis, frases de efeito. Então, assim, é tudo colocado aqui nesses livros com a intenção de servir de exemplos, não só, assim, exemplos morais e éticos, mas também exemplos de boa conduta religiosa ou algo assim. E todos esses livros vão apresentar centenas de personagens, né, de histórias individuais e tudo mais. Só aqui na Gênesis, sei lá, eu não contei, mas já tem centenas de personagens aqui. Então são diversos acontecimentos narrados e detalhados aqui, representando, assim, como um todo, né, se a gente for pegar todos os 50 capítulos da Gênesis, né, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma narrativa sobre Deus criando tudo, céu e terra e tudo o que contém, e também a criação da humanidade, e a gente acompanha também Deus orientando a humanidade, geralmente por exemplos. Então Deus tem lá seus escolhidos, então você tem, sei lá, Noé, depois você vai ter Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José. Então, assim, imagino que nos próximos livros da Bíblia a gente continue acompanhando, né, os escolhidos, que são ali, como eu disse pra vocês, exemplos. Pelo menos essa foi a percepção que eu tive. Bem, continuando. Para hoje a gente terminou de ler então Gênesis, que vai até o fim do ciclo de José. E gente, que história de José, não? Interessante pra caramba. Mas então, Gênesis também é o primeiro livro do chamado Pentateuco. Esse é o nome que se dá para os 5 primeiros livros da Bíblia, que são ali também os livros que formam a Torá dos judeus. E assim, lembra que eu comentei com vocês que os autores desses livros aqui do Antigo Testamento são desconhecidos? Bem, há quem diga que o Pentateuco, nesses 5 primeiros livros, tenham sido de autoria de Moisés. Mas existe uma outra linha de pensamento que atribui aí essas histórias à tradição oral. Então essas eram histórias que eram contadas e recontadas ali de pai para filho, etc. Isso ao longo de séculos. E aí esse Antigo Testamento teria sido formado pelos escritores da Bíblia, que coletaram essas histórias e registraram tudo isso.
Eu prefiro essa versão, mas se você acredita que os primeiros 5 livros tenham sido escritos por Moisés, não tem problema nenhum, a gente pode ser amigo. Mas então, neste primeiro livro do Pentateuco, a gente acompanha a história da criação do mundo e da humanidade. Então, tudo começa do início mesmo. Aqui no comecinho, a gente acompanha Deus criando o mundo e vendo que era bom. Então, assim, a gente tem tudo bem esquematizadinho. Então, eu vou acompanhar aqui minhas anotações para não esquecer de nada. Então, veja bem, no primeiro dia, Deus criou a luz e separou ali da escuridão. No segundo dia, ele separou as águas do céu das águas da terra e criou ali um espaço, né, entre essas águas que ele chamou de céu. No terceiro dia, ele começou a organizar a terra. Então, ele separou todas as águas, né, colocou tudo junto ali, chamou de mares, e a parte seca da terra ele chamou de terra. Ainda no terceiro dia, ele também criou a vegetação. Então, ele organizou tudo direitinho ali, as sementes, as plantas, o que vai dar fruto, enfim. No quarto dia, ele criou o sol e a lua, né, para poder marcar direitinho a passagem dos dias, dos meses, dos anos, das estações. No quinto dia, ele começou a organizar os seres vivos. Então, ele organizou todos os animais marítimos, todos os animais que voam, né, as aves. E no sexto dia, ele organizou os demais animais, né, os animais terrestres. Aí tem uma coisa interessante aqui, ó. Ele dividiu os animais em 3 grandes categorias, né? Você tem ali os animais domésticos, você tem os animais rastejantes e também os animais selvagens. E aí vem a primeira dúvida. Deus criou os animais domésticos, ok. Mas o conceito de casa, né, de lar, ainda não tinha sido criado. Então, como é que ele chamou esses animais de domésticos, né? Pode ser um probleminha aí da nossa tradução, ou a gente pode usar um recurso literário dizendo o quê? Que esse narrador é um narrador onisciente, portanto ele sabe de tudo, né? Passado, presente, futuro, enfim, tá lá os animais domésticos. Mas ainda assim eu acho isso tudo muito curioso. Enfim, ainda no sexto dia, ele cria também o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aí me veio outra dúvida, porque é o seguinte, Deus às vezes fala no plural, vocês repararam isso? No versículo 26 do capítulo 1, ele diz isso aqui, ó. Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Aí nas notas da Bíblia do Peregrino a gente fica sabendo que, né, talvez seja aí uma primeira menção da Trindade, né, por isso ele fala no plural. Mas aí vem um trechinho poético em que se diz o seguinte, olha só, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou. Então pelo menos no momento da criação não havia diferença. Ele criou o ser humano e depois você tem especificamente ali, ó, homem e mulher ele os criou. É que logo na sequência tem todo o entreveiro ali de Adão e Eva e a serpente, e aí, enfim, essa igualdade entre os dois aí vai cair por terra aqui no Gênesis. Mas então, bem, Deus criou ali o ser humano para comandar os demais animais e a flora e fauna, né? E no sétimo dia, depois dessa trabalheira toda, Deus descansou e também abençoou o sétimo dia. Agora, no capítulo seguinte, né, o leitor vai dar um passinho para trás junto com o narrador e vai ler especificamente sobre a criação do homem. E aí a gente vai ler ali sobre como Deus criou Adão a partir da terra, ali do barro, aquela coisa toda. Foi Adão quem ajudou Deus a nomear todos os animais da criação. E aí você tem também Deus se compadecendo da solidão de Adão e criando Eva a partir de sua costela. Depois a gente fica sabendo também como Eva foi enganada pela serpente, comeu ali o fruto da única árvore, né, que Deus tinha. Ele disse assim, olha só, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui no meu paraíso. Só não comam o alimento dessa árvorezinha aqui. E aí o que acontece? A serpente vai lá e convence a Eva a experimentar aquele fruto proibido. Não contente com isso, Eva ainda oferece um pedacinho ali pro Adão. Deus fica sabendo e aí o que acontece? Sempre acho esse momento curioso. Quando ele chega pro Adão e pergunta assim, Adão, tá acontecendo alguma coisa aí, não é mesmo? Você comeu o fruto daquela árvore? O Adão não titubeia. Ele aponta pra Eva e diz, foi ela. E a Eva vai fazer a mesma coisa. Não fui eu, foi a serpente. Então assim, aí a gente pode entender aquela coisa, né? Deus tá fazendo uma pergunta retórica, não é mesmo? Mas já sabe a resposta. Não tinha o que esconder dele, não é mesmo? E aí então Deus vai castigar os dois. O castigo da Eva vai envolver dores no parto e obedecer a Adão. O castigo de Adão, na verdade, dos dois, né? Que eles só poderão, né, se alimentar com o suor do rosto, né? Eles precisam trabalhar, enfim. Não que eles não estivessem trabalhando antes, né? A função deles era cuidar ali do jardim, cuidar dos animais, era tudo muito, né, bucólico. A partir do momento em que os dois perdem a inocência, é preciso, então,
vão precisar se esforçar mais, enfim. A gente vai ter também o nascimento dos dois filhos, né, de Adão e Eva, os dois filhos mais conhecidos, eu diria, que é Abel e Caim. E aí a gente vai acompanhar todo o entreveiro entre Abel e Caim também. O que acontece? O Abel era pastor e o Caim plantava, né, ele cuidava ali do solo, aquela coisa toda. E aí os dois resolvem fazer ofertas para Deus. O que Abel vai oferecer é o seguinte, ele oferece as melhores carnes dos seus cordeirinhos ali, aquela coisa toda. Já Abel colhe ali algumas plantas e tal e leva também. O que acontece? Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. E aí Caim fica muito transtornado com isso tudo, porque assim, como assim Deus vai aceitar a oferta do meu irmão e não aceita a minha? Ele fica enciumado, aparentemente, e mata o próprio irmão. E aí nós temos Deus indo procurar Caim para ver o que está acontecendo, né? Cadê Abel? Né? Deus já sabe o que aconteceu. Ele está ouvindo o clamor do sangue, né? Do injustiçado. Mesmo assim, ele tenta conversar com Caim. E Caim demora um pouco para admitir que matou o próprio irmão. Bem, então Deus vai castigar Caim. O que ele faz? A primeira parte desse castigo é que nada do que ele plantar vai crescer. Outra coisa que ele precisa fazer é sair da casa dos pais, então ele vai viver como um fugitivo, né, vagueando pela terra e tudo mais. Só que Caim tem medo de ser morto. E aí vem aquela dúvida, né? Poxa, mas só existem Adão e Eva e seus dois filhos, na verdade um filho só, né, porque o outro acabou de morrer. Ele vai ser morto por quem exatamente, né? Algum animal selvagem, algo assim? Bem, o que Deus vai fazer é o seguinte, ele vai colocar uma marca em Caim, não se diz onde, mas geralmente na literatura o pessoal associa uma marca na testa. Por quê? Porque é o seguinte, ninguém vai poder matar aquela pessoa que tem aquela marca na testa, senão, né, essa pessoa será castigada 7 vezes também. Então, de certa forma, Deus está castigando Caim, mas também o está protegendo, de modo que ele faz a trouxinha dele e vai embora. E aí, a gente tem uma quebra, e no próximo capítulo, Caim já está casado. Né, olha só, a primeira parte do capítulo termina dessa forma. Ó, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a leste de Éden. Tem um livro do Steinbeck, né, chamado Leste do Éden, né? Vocês já leram esse livro? Bom, enfim. Aí, no próximo subtítulo, né, que você tem ali, ó, Descendências de Caim, já começa assim, olha só. Caim uniu-se à sua mulher. Essa mulher nem nome tem, mas a questão é a seguinte, eis a minha dúvida. Ora, se a gente só tinha Adão e Eva e seus filhos, com quem ele se casou? Deus criou outras pessoas depois de Adão e Eva? E aí a gente já parte, né, para uma história breve ali da vida de Caim. Ele vai fundar uma cidade, ele vai ter filhos. Adão e Eva voltam a ter filhos também, e aí a gente acompanha toda aquela lista, né, da descendência, né, de Adão e Eva. E aí o curioso é a gente notar quantos anos aquelas pessoas viveram. Então assim, gira em torno ali de 900 anos, até a gente chegar ao Matusalém, que foi o cara que viveu mais, né, 969 anos, pensa só. Eu achei isso curioso porque a vida inteira eu ouvi falar de Matusalém e não sabia exatamente por quê. Bem, agora a gente sabe, né? Ele foi o cara que mais viveu aí. Mas enfim, todos esses outros parentes de Adão e Eva aí vão vivendo pra caramba também, cerca de 900 anos e tudo mais. E no 6º capítulo, Deus percebe que, ó, não, 900 é muito. E ele vai dizer isso aqui, ó. Meu espírito não animará o ser humano para sempre. Sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Então ele diz assim, não, 900 é muita coisa, 120, tá joia. E nesse capítulo 6 ainda, olha só, nesse mesmo versículo, veja bem, em parênteses, está escrito assim, ó. Havia então gigantes na terra, mesmo depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos humanos e lhes geraram filhos. São eles os heróis renomados dos tempos antigos. E aí, lendo as notas de rodapé, os textos de apoio, etc., a gente fica sabendo que muita gente interpreta esse trechinho aqui como dizendo, olha só, os anjos também, né, caminhavam na Terra, existiam gigantes mesmo e tal. Tem o filme do Aronofsky sobre Noé, né, em que você tem ali a presença de gigantes também, enfim. Talvez seja uma referência aos grandes deuses das mitologias anteriores, né, mitologia grega, greco-romana, etc., enfim. Fica essa dúvida, não é mesmo? Mas eu achei esse trechinho bem curioso, né, pelo limite de idade que Deus vai estabelecer e também pela presença desses gigantes aqui. Antes disso, a gente tem um caso de arrebatamento também, vocês viram? Enoque, né, olha só, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, ó, como Enoque... 21 ou 24? Acho que é 24, gente, eu ainda tô meio perdido com esse negócio de versículos, mas então, ele diz o seguinte, ó, como Enoque andasse com Deus, desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Curioso isso aqui, né? Enoque desapareceu com o corpo físico e tudo. Bem,
Não sei se nós vamos ter outros casos de arrebatamento mais pra frente. Depois vocês me digam aí nos comentários, achei isso bem curioso. Bem, o que acontece é o seguinte, depois daquela listona de descendência de Adão e Eva, a gente passa a acompanhar a história de Noé. Noé é o primeiro, né, digamos assim, escolhido de Deus. Então, assim, Deus veio acompanhando o desenvolvimento da humanidade até aquele momento e se arrependeu. Ele percebeu que o homem se corrompeu. Não teve jeito, as pessoas são amorais, né? Tem crime pra caramba acontecendo, aquela coisa toda, mas Noé é um cara bom. Então Deus diz o seguinte, olha só, vamos mandar um dilúvio, vou acabar com tudo isso aqui, vamos começar tudo de novo. Só que Deus resolve não começar exatamente do zero. Ele salva a família de Noé, pede para que Noé construa lá a tal da arca e coloque dentro dessa arca um casalzinho de cada animal. Tem alguns animais aqui que, na verdade, Deus vai pedir para que ele junte 7 casais, né, de aves, e tem outros animais ali também que ele especifica. Não, vamos botar mais parezinhos aí. Então vai a família do Noé, né, os filhos, as esposas dos filhos, aquela coisa toda, ele, a esposa e mais todos esses animais dentro dessa arca. Deus manda o dilúvio, vai chover por 40 dias e 40 noites, e depois disso, até a água baixar, são 150 dias, se não me engano. Bem, é tempo pra caramba. E aí eu só fiquei pensando, como é que esses animais se alimentaram? Fiquei me preocupando com a asepsia do lugar e tudo mais, mas enfim. Passa o dilúvio, finalmente eles ficam em terra firme mais uma vez e vão reconstruir ali a coisa toda, vamos reiniciar a humanidade. Ainda pensando nos animais da Arca de Noé, eu fiquei me perguntando, mas e os ursos polares? E os cangurus? E o mico-leão-dourado? Será que eles foram criados depois, né, do dilúvio? Bom, enfim. Depois do dilúvio você teve a repopulação da Terra. E aí você tem aquela coisa, né, de Deus percebendo que não adiantou, não é mesmo? Porque o homem voltou a ser corrupto, voltou a ser criminoso, voltou a... Mas pelo menos ele tentou, não é mesmo? E aí, dentre os descendentes de Noé, tem um personagem aqui que eu achei que seria desenvolvido, mas ele é só mencionado, que é o Nimrod. Sobre ele é dito o seguinte, olha só. Cush gerou Nimrod, o primeiro a se tornar valente neste mundo. Era um caçador valente diante do Senhor. Por isso é que se diz, caçador valente diante do Senhor como Nimrod. Mas a gente não tem a história do Nimrod aqui. Queria saber o que foi que ele fez de tão valente, né? Quais foram as aventuras dele. E não tá aqui. Ele só é mencionado. Tem algumas histórias que são contadas de forma muito sucinta. Sabe outra história que eu achei que eu fosse ler pra caramba aqui na Gênesis e é bem curtinha aqui? A história da Torre de Babel, que eu achei interessante pra caramba. Então você teve ali aquelas pessoas construindo, né, uma torre que chegaria ao céu. Deus não gostou da ideia e aí fez com que aquelas pessoas falassem línguas diferentes. Virou uma confusão, daí vem o nome, né, Babel e enfim. O ser humano que já não se entendia lá muito bem, não é mesmo? Passou a se entender menos ainda porque a língua era diferente. Fiquei com a impressão de que foi pior a emenda do que o soneto, mas tudo bem. Então, essa história também foi super rapidinha aí. E aí a gente começa a acompanhar os grandes ciclos, né? Você tem lá o ciclo de Abraão, que nasce no capítulo 11, mas começa a ter sua história desenvolvida no capítulo 12. E Deus já começa assim, olha só. O Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí aconteceu uma coincidência comigo, que no dia em que eu li, né, esse capítulo 12, eu vi os stories do Matheus Fernandes, eu vou deixar o link lá, gente, vocês precisam conhecer o Matheus, mas então, e ele estava comentando exatamente esse capítulo 12, né, porque ele estava comentando a respeito de adultar, né, foi o termo que ele usou ali para as pessoas tornarem-se adultas, né. E aí o exemplo que ele usou foi exatamente esse aqui, né, e aí ele me deu uma outra, como é que vamos dizer, uma outra visão, né, desses versículos. Porque segundo ele, né, o que Deus queria é que Abraão saísse da casa dos pais para amadurecer, entendeu? Para se virar, para aprender a se virar sozinho. Tanto é que Deus vira para ele e diz assim, olha só, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem diz qual é a terra para onde ele está levando o garoto. Para não correr o risco dele não querer ir, entendeu? Então assim, achei um barato essa interpretação, mas faz sentido. Isso me lembrou uma amiga minha também que dizia que quando a gente sair da casa dos pais e tal, a gente devia morar, no mínimo, a distância de uma ida de ônibus, né? Não pode ser aquela distância que você diz assim, ah, vou a pé. Não, você tem que, né, morar, no mínimo, com a distância de uma ida de ônibus, ou pegar o carro, pagar a gasolina, ir, enfim. E não tem nada a ver com falta de amor, não é isso. É essa questão, realmente, de você aprender a se virar sozinho, parar de depender dos seus pais, né? E é isso que tá acontecendo com Abraão aqui. Ele tá saindo da casa dos pais e tá indo pra onde Deus mandar. E aí você começa a acompanhar todo o ciclo de Abraão, né? Toda a história dele, né? Ele vai passar pelo Egito, ele tem um sobrinho também que vai acompanhá-lo aí durante bastante tempo, que é um cara chamado Ló. E aí Ló até tem um papel importante aqui, porque veja bem, Ló, esse sobrinho de Abraão, vai morar em Sodoma.
E tem um dia em que Deus aparece lá para Abraão e conta para ele os seus planos a respeito de Sodoma e Gomorra também, duas cidades que ficavam próximas ali e tal. Tá todo mundo muito corrompido ali, então Deus vai acabar com aquela cidade. Deus conta isso para Abraão, né? Provavelmente por conta, né, do sobrinho que mora ali em Sodoma. E aí Abraão tá preocupado com esse sobrinho, mas não diz. E aí, gente, por favor, não fiquem bravos comigo, mas eu achei essa conversa de Abraão com Deus meio conversa de Chaves, porque assim o Abraão fica assim pra ele: não, mas se naquela cidade tiver 50 pessoas boas, mesmo assim o senhor vai destruir aquela cidade? E aí Deus diz pra ele, né, não, se eu encontrar 50 pessoas boas naquela cidade, eu não vou destruí-la. Bastaria, não é mesmo? Mas aí o Abraão começa, não, mas se tiver 45 pessoas boas naquela cidade, Deus tá lá, não, aí se tiver 45 eu não vou destruir a cidade. E assim vai, ele vai perguntar, e 35? E 30? E 25? Ele não para, eu tava vendo a hora que Deus ia virar pra Abraão, tu é chato. Você já entendeu. Se Deus encontrasse pessoas boas ali, ele não faria aquilo. Então, é permitido que Abraão salve seu sobrinho. E aí, na fuga da cidade de Sodoma, é dito, né, que eles não podem olhar para trás. Só que a esposa de Ló, por saudosismo, enfim, curiosidade, seja lá o que for, olha para trás. E aí ela se transforma numa estátua de sal. E aí agora está lá, Ló sozinho com suas duas filhas. E aí é o seguinte: vamos respirar fundo para conversar um pouquinho sobre essas filhas de Ló. Antes dessa fuga de Sodoma, Ló vai receber a visita de mensageiros do Senhor. E aí os vizinhos, né, que não são boa coisa, né, vão lá querer saber quem são aquelas pessoas ali, quem são aqueles visitantes. E aí o Ló fica preocupado ali com, né, de repente esse pessoal aí querendo arrumar encrenca com os mensageiros do Senhor que estão ali comigo. Enfim, o que ele vai fazer? Ele vai dizer isso aqui, olha só. Capítulo 19, hein? Por favor, meus irmãos, não façais semelhante maldade, né? Não crie encrenca aqui nesse momento, né? Vede, tenho duas filhas ainda virgens. Vou trazê-las para fora. Podeis fazer com elas o que bem entenderdes, mas nada façais a estes homens, pois vieram acolher-se sob o meu teto. No fim das contas, nada acontece com essas filhas, elas permanecem virgens, mas aí você tem a fuga, e aí agora você tem Ló se escondendo numa gruta, né, junto com as duas filhas. E aí, lembra que a esposa dele morreu, né, porque enfim, né, olhou pra trás e virou uma estátua de sal. Uma das filhas vai virar pra outra e vai dizer o seguinte, olha só: nosso pai já está velho, e aqui não há homens com quem possamos casar-nos, como faz todo mundo. Vamos embriagar nosso pai com vinho e dormir com ele para ter filhos dele. Então, bem, elas precisam cumprir aquela coisa, né, da procriação e etc. O pai também já está impossibilitado, né, de ter filhos, porque a mãe morreu, né, enfim, a esposa morreu, e aí as filhas fazem isso. Elas embebedam o pai, têm filhos com o próprio pai, e o pai nunca fica sabendo. De qualquer forma, a descendência está garantida. Então é isso, como lá nas Metamorfoses de Ovídio, aqui no Antigo Testamento, você também vai entrar em contato com algumas histórias bem pesadas, envolvendo incesto e etc. Bem, e aí a gente volta a acompanhar o Abraão mesmo, né? E aí o que tá acontecendo com ele? Ele já tem 100 anos, a esposa tem 75 e eles ainda não tiveram filhos. E aí Deus vira pra ele, né, antes desse entreveiro em Sodoma e Gomorra, e promete pra ele, olha só, vocês vão ter um filho. E não é que Abraão esteja exatamente duvidando do Senhor, né? Porque Deus pode todas as coisas, não é mesmo? Mas ele tá assim, até parece, né? Eu tenho 100 anos, né? Minha mulher tem 75, como assim, né? Bem, fato é que a esposa de Abraão vai engravidar. E aí nasce Isaac. Antes disso, né, quando a esposa do Abraão é a Raquel, né, a Sara. Então, antes disso, quando a Sara já tinha perdido as esperanças de ter filhos, o que ela faz? Ela pega a aia dela e diz assim, olha só, toma a minha aia, faça um filho com ela. Esse filho vai nascer no meu colo e dessa forma é como se eu estivesse, né, tendo este filho junto com você também. Dessa história de Sara, Abraão e da aia, vem ali a inspiração para o conto da Aia da Margaret Atwood. De qualquer forma, ele tem esse filho que é o Ismael, e agora, né, ele teve Isaac, que é um filho legítimo. Essa questão de filho legítimo e bastardo ainda não está estabelecida aqui, mas de qualquer forma, ele já tinha o Ismael lá com a Aia, e agora ele vai ter seu filho legítimo, que é o Isaac. E aí o que acontece? Isaac tá crescendo, saudável, tá tudo muito bem ali, entendeu? Abraão vive uma vida próspera, tá tudo jóia, até um dia, né, em que a gente não sabe exatamente quantos anos tem a criança já. Mas Deus vem novamente e diz assim, olha só, Abraão, você precisa fazer um sacrifício e o sacrifício será o seu filho. E Abraão não titubeia, pega a criança, tá levando a criança lá a caminho do altar, onde ele vai fazer o sacrifício e tudo mais.
ele faz a própria criança carregar a lenha, acho, né? Enfim, uma das coisas que vai ser usada para fazer esse sacrifício, a criança tá levando também, olha isso. E aí, quando o menino tá lá no altar e Abraão tá quase matando o próprio filho, né, para fazer o sacrifício pro Senhor, chega um anjo do Senhor e diz assim: não, pode parar. A gente já entendeu que você é, né, uma pessoa fiel a Deus, né? Você não titubeou, você ia realmente sacrificar seu filho por Deus, em nome de Deus, né? Enfim. E tá tudo bem, você passou no teste, a criança vai viver, tá tudo bem. Então, assim, imagine o alívio de Abraão nesse momento, não é mesmo? Eu não sei como Isaac não cresceu revoltado com o pai e com Deus, mas de qualquer forma, aí a gente passa a acompanhar o ciclo de Isaac. Isaac também cresce, tem 2 filhos, e assim, toda aquela promessa que Deus tinha feito para Abraão vale para Isaac também. Aquela coisa de que não, seus descendentes formarão nações, né? Enfim, isso continua valendo para Isaac também. E aí, Isaac também vai ter 2 filhos famosos, né? Que são ali o Esaú e o Jacó. Esaú é o filho preferido do pai, Isaac, e Jacó é o filho preferido da mãe. Um belo dia, quando Isaac já tá bem velhinho, ele quer abençoar o filho. E ele vai abençoar o filho preferido. Só que assim, ele já tá tão velhinho que ele já tá cego. Então o que a mãe faz? Arma uma tramóia para que ele abençoe o seu filho preferido, né? O Jacó. Então Jacó topa participar da tramóia, ele se finge de Esaú e recebe a bênção do pai. Quando Esaú fica sabendo, fica revoltadíssimo com o irmão e implora para que o pai o abençoe também. Mas o pai vai dizer assim: não, só tinha uma bênção, já dei a bênção, já foi. Eu achei isso curioso, né? Porque você podia ter abençoado seu filho ali também. Mas aparentemente essa bênção especial que tinha sido, né, um presente de Deus ali, era um só e era para aquele filho, enfim, foi pro filhado. Tá, Esaú fica indignado e promete que vai matar o irmão um dia. Então Jacó vai embora e vai procurar uma esposa também. Então ele vai para uma terra lá onde tem parentes ali dos pais e tudo mais, né? E ele, né, encontra uma moça lá por quem ele se apaixona, que é a Raquel. Só que aí o pai da Raquel diz assim pra ele: ó, você tem que trabalhar pra mim por 7 anos, depois de 7 anos eu te dou a mão da minha filha. E aí ele fica lá trabalhando, né? Ele é um cara abençoado por Deus, tem que lembrar disso. Então tudo que, né, ele faz ali dá certo e tudo mais. Então, o que o pai faz, né? O pai, quando chega ali o 7º ano, dá a mão da filha errada pra ele, dá a mão da Lia. Por quê? E aí ele vai dizer assim: não, é porque eu não posso casar a Raquel antes da Lia. Lia é mais velha, você precisa casar com a Lia. Então Jacó fica meio indignado, mas diz assim pra ele: não, olha só, tudo bem, vou casar com a Lia, mas eu também quero me casar com Raquel. Temos aí um problema de bigamia, não é mesmo? Deus vira pra ele e diz assim: não, beleza, então você trabalha mais 7 anos e aí você fica com a Raquel também. Jacó, que já tá com as anteninhas em pé ali, né, entendendo tudo que aquele sogro tá fazendo com ele, faz o quê? Aceita, né? Se casa com Raquel também, aquela coisa toda, e aí um belo dia ele resolve ir embora ali das terras do sogro, levando as 2 esposas, os netos e tudo mais. Ele se cansa, né, de ser explorado por esse sogro. E aí ele volta pra casa do pai. Só que ele tá muito preocupado porque o Esaú ainda mora lá e o Esaú tinha prometido, né, matar o irmão, né? Só que a gente tem um momento de reconciliação, né? Os 2 se reconciliam, a família tá tudo bem, né? Com a família ali, aquela coisa toda. E aí tá tudo bem, né? Jacó se estabelece, né? Se reconcilia com a família, aquela coisa toda, e tem 12 filhos. Dentre esses 12 filhos, nós temos José, seu filho favorito. E é o meu personagem preferido aqui dessa história toda também. Mas então, o que acontece? O ciclo de José começa quando Jacó ainda está vivo, né? Então veja bem. Era o filho preferido, como eu disse pra vocês. E Jacó era um cara muito ligado a sonhos. Então, ele tem sonhos premonitórios e ele sabe interpretar sonhos também. Muito bem. E aí, um belo dia, ele resolve contar um desses sonhos pros irmãos. E o sonho é o seguinte. Ele sonhou que os irmãos se prostrariam na frente dele. Né? E aí, assim, aqueles filhos, né, que sabem que ele é o filho preferido e tudo mais, ficam assim: mano, esse cara tá se achando... Vamos cortar as asinhas dele. E aí, o que acontece é o seguinte. Um belo dia eles saem, né? Todos os filhos vão caçar, alguma coisa assim. José vai junto. E eles resolvem armar uma cilada para José. Então, eles jogam José numa cisterna e ficam ali pensando: o que a gente vai fazer, né, com esse cara, né? E aí, passam ali uns comerciantes. E aí, eles vendem, né, o próprio irmão para esses comerciantes, né? Como escravo ou algo assim. Só que o que vai acontecer? Esses comerciantes vão vender o José pro Pitifar, acho que é esse o nome dele, pro ministro do faraó. E assim, José é muito bom. Acaba conseguindo trabalhar com o ministro, né? Dali a pouco o próprio faraó também o conhece, né? Enfim. Então ele vai prosperando longe da família, né? Só que o que acontece?
A esposa do Pitifar, né, do ministro do faraó, vai se interessar por José porque o José é um rapaz muito bonito. Enquanto isso, seus irmãos vão contar lá pro pai que ele foi atacado por um animal selvagem, levam a túnica dele toda manchada de sangue, o pai fica inconsolável porque perdeu o filho favorito, e José tá lá na verdade, né? Então, José tá tentando fugir da esposa do Pitifar, só que numa dessas, né, a esposa começa a gritar ali pros demais funcionários da casa que José tinha tentado alguma coisa com ela. Então, ele vai preso. Na prisão, ele vai encontrar outros 2 ex-funcionários do faraó que estão ali presos também, né? Então, assim, na prisão, esses 2 funcionários vão ter sonhos que vão contar pro José e José vai interpretar esses sonhos também. E aí, um deles vai se salvar, né? Vai voltar a trabalhar pro faraó. E aí, um dia, o faraó mesmo começa a ter uns sonhos premonitórios. Mas ele não consegue interpretar esses sonhos. Então, ele vai chamando ali, né, as pessoas especializadas na interpretação de sonhos, né, os grandes mestres e tudo mais, e ninguém consegue interpretar aquele sonho. Aí o que acontece, né? O funcionáriozinho que tinha se salvado da cadeia vai contar pro faraó, olha só, lá na cadeia tem um cara que interpreta direitinho os sonhos e tal. E aí ele manda vir o José. E o José interpreta direitinho os sonhos do faraó, né? Essa questão dos sonhos aqui é interessante. Me lembrou aquelas histórias tipo o homem que calculava e coisas assim. Bem, a questão é que ele interpreta o sonho do faraó dizendo assim, olha só, serão 7 anos de fome no Egito. Na verdade, você vai ter 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de fome. Bem, aí ele aconselha o faraó a fazer o seguinte, ó, você precisa armazenar, né, a colheita, arrumar um jeito de guardar riquezas e tudo mais para quando vierem aí esses 7 anos de fome. E aí o faraó, muito satisfeito com José, acaba contratando José como, sei lá, um conselheiro, um governador. Ele acaba, né, galgando posições rapidamente ali dentro, né, do governo desse faraó. E aí chegam os 7 anos de fome e a família de Jacó, né, seus filhos, lá os 11 filhos que sobraram, resolvem ir até o Egito para ver se lá eles conseguem comprar alimento. Quando eles chegam lá, quem é que está distribuindo os alimentos? O José. Distribuindo não, né? Vendendo ali as sacas e tudo mais. José mesmo. José reconhece os irmãos não o reconhecem, e aí ele arma uma tramóia ali, acaba prendendo um dos irmãos, faz os outros voltarem, trazer o irmão mais novo, e não sei o que lá, enfim. Todo um entrever familiar aí para no final das contas ele dizer, olha só, eu sou o irmão que vocês venderam aquele dia. Aí a família se reconcilia e tudo mais. Então, assim, aqueles 7 anos de fome poderiam ter sido muito piores não fosse, né, a intervenção de José. Então não é que esteja tudo uma maravilha no Egito por causa dele, né? Mas a coisa foi mais amena. Então a família inteira de Jacó acaba se mudando para o Egito, né? O pai revê o filho, é um momento muito emocionante aqui, aquela coisa toda. E dessa forma a gente acompanha o final do ciclo de Jacó e o desenvolvimento do ciclo de José, que também vai ser contado rapidinho aqui. José vai fazer um monte de coisas bacanas ali no Egito, apesar dos pesares. Então, assim, politicamente a coisa tá muito complicada, mas poderia estar muito pior sem a presença de José. E é isso, né? Gênesis termina então com a reconciliação desses irmãos, a família está bem, né? A gente tem o fim do ciclo de José também, ele morre, e assim termina então a Gênesis. Tem um detalhe que eu esqueci de contar para vocês, de um dos irmãos de José, chamado Judá, que vai se afastar da família também por conta ali da culpa do que aconteceu com José e tudo mais. Essa história tá no meio do ciclo de José aqui, né? Parece que é uma história meio perdida que foi encaixada ali, mas de qualquer forma o que acontece é o seguinte, Judá vai se casar e vai ter 3 filhos, né? Então o primogênito vai se casar com uma mulher chamada Tamar. Só que a gente não sabe exatamente o que é que esse filho fez, ele desagrada ao Senhor e o Senhor o mata. Então Tamar se casa com o segundo filho de Judá, que é o Onã. E aí olha só, então Judá disse a Onã, une-te à mulher de teu irmão para cumprir a obrigação de cunhado e assegurar uma descendência para teu irmão. Então assim, ele fica com aquela coisa assim, eu tenho que assegurar a descendência do meu irmão? Vou nada. E aí olha só, mas Onã sabia que o filho não seria seu, e sim do irmão, né? Por isso, quando se juntava com a mulher do irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao irmão. Então ele se recusa a ter filhos com essa mulher. É daí que vem a palavra onanismo, hein? E aí o que acontece? Ele também desagrada a Deus, né, dessa forma, né, não tendo filhos com Tamar. Então ele também vai ser morto. E aí o terceiro filho de Judá ainda é uma criança, mas ele promete para Tamar, ó, quando ele crescer ele vai se casar com você. Só que o garoto cresce e Judá não cumpre a promessa. Então o que a Tamar faz? Ela se finge de prostituta, dorme com Judá e engravida. Tanto é que o título desse capítulo é Tamar mais honesta do que Judá.
E aí ele deixa uns presentes para essa prostituta. Um belo dia ele fica sabendo que Tamar se tornou prostituta e ele diz assim, ah é? Trazei-a para fora para que seja queimada. Olha o que ele quer fazer com a Tamar. E aí Tamar aparece com aqueles presentes que ele mesmo tinha dado para ela. E aí ele entende, ups. Bem, fato é que Tamar se salva, tem os filhos, né? E aí a gente já corta de volta pro José. Depois vocês me dizem se vocês também acharam essa história meio deslocada aqui. Mas, em geral, o ciclo de José é sensacional. Eu adorei essa parte da história. Mas é isso então. Assim a gente encerra Gênesis. E aí, vou comentar com vocês rapidinho alguns detalhes aqui que o Guia Literário da Bíblia levanta, né? Então, eles vão comentar a respeito das repetições que vão acontecendo, porque a gente acompanha um período gigante, né? São alguns séculos aqui, né? Alguns não, muitos séculos, né? Mas então, algumas coisas que aconteceram com o pai vão acontecer com o filho também. A gente vai ter alguns espelhos, né? Alguns acontecimentos espelhados. Então, por exemplo, se eu não me engano, é Abraão que viaja com a Sara e aí finge que a Sara é sua irmã, né? Para que não roubem a esposa dele e ele sofra algum tipo de, sei lá, represália. Essa mentira é descoberta ali pelo governador da cidade, enfim, eles vão embora e fica tudo bem. Mas aí depois tem um filho ou um neto, enfim, um descendente que vai fazer a mesma coisa, vai viajar com a esposa e vai fingir que ela é irmã para conseguir se safar naquela cidade, também não vai dar certo. A mentira vai ser descoberta. Então, assim, existem diversos acontecimentos que serão espelhados, mas é aquilo também. A gente está acompanhando aí uma história gigante, né, dessa família, né? São muitas gerações. Eles também comentam sobre a variedade de forma do texto, né? Em diversos momentos você vai acompanhar prosa, em outros momentos você vai acompanhar poesia. Eles dão aqui exemplos, né, do momento da criação, né? Aquele trechinho que eu li para vocês, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Então, a criação do mundo mesmo é quase toda bem poética. Eles levantam aqui também uma questão interessante a respeito dessa palavra que está aparecendo na tela, né? Toledote, que seria ali então procriações. E aí eles vão dizer que essa palavra é usada também na criação do mundo. Não só na geração ali dos filhos, né? Enfim, nas descendências e tudo mais. E aí, eles dizem isso aqui, ó, na página 55, ó, concórdia ou unidade. Ali embaixo eles dizem o seguinte, ó, essa imagem de concentração revela a consideração maior do livro inteiro. Vida, sobrevivência, descendência, fertilidade, continuidade. Então, se você for enxugar Gênesis, é isso, né? Eles dizem aqui, esses autores, que é isso que nós vamos encontrar, é essa linha certinha. E aí, eles vão voltar à palavra toledote, né? Então, olha só, a palavra toledote é, então, uma metáfora que, abordando os limites do tabu moral sexual rigorosa de Israel, encerra a sugestão oblíqua, de que o cosmo pode ter se originado de um ato sexual de Deus. Simplesmente porque a palavra que foi usada no momento da criação do mundo foi toledote, procriação. E aí eles se lembram, né, de que na antiguidade, né, tinha isso aqui, ó, um mundo em que a ideia de criação como produto da relação sexual divina era lugar comum. Só lembrando que o próprio texto da Gênesis, né, também vai fazer referência a esses textos antigos, quando se referem lá aos gigantes. Tem uma questão de nudez se tornando tabu também, então assim que Adão e Eva comem a maçã, né, nem se diz aqui que é maçã, mas enfim, o fruto, né, proibido da árvore lá, do bem e do mal, a primeira coisa que acontece é eles notarem que estão nus. Aí depois tem um momento também que um filho de Noé vai vê-lo nu e vai contar para os irmãos. Então, assim, é estabelecido aqui nesses primeiros livros do Gênesis que nudez é um tabu. Com relação à vida extensa, né, dos primeiros homens da Terra, né, eles dizem o seguinte, ó, as ideias hiperbólicas de pessoas que atingem 800 ou 900 anos indicam que a vida é longa. Então você pode interpretar dizendo assim, mas aquelas pessoas naquela época ainda não sabiam direitinho como contar a passagem do tempo. Não sei se eu concordo com isso porque, né, logo lá no momento da criação, no terceiro dia, né, ou no quarto, enfim, Deus vai criar vai criar o sol e a lua para que essa contagem dos dias possa ser feita, né. Sobre essas histórias incidentais, né? Lembra que eu comentei com vocês a história da Tamar, que pra mim me parece meio fora ali do ciclo de José? Enfim, eles dizem o seguinte, ó. O todo é mais do que a soma de suas partes e aplica esse discernimento. Isso está na página 59, ó, do todo para as partes. Assim como o significado de uma palavra é determinado não por uma definição de dicionário, mas por seu contexto, nenhum elemento único na arte da narrativa hebraica pode ser isolado e descrito atomisticamente. Então, é preciso considerar o todo, não dá para isolar só um episódiozinho ali, enfim.
Eles comentam também o capítulo 28, né, em que a gente tem... O que a gente tem no capítulo 28? Depende da tradução que vocês lerem. Em uma das traduções que eu tenho aqui, está como rampa para o céu. É um sonho do Abraão, acho. Um deles vai sonhar, então, com essa rampa por onde sobem os anjos e Deus desce também, enfim. É a tal da escada para o céu, né? Stairway to Heaven, né? Então, dependendo da tradução que você pegar, ele vê uma escadaria. Em outras traduções, você vai ver como rampa. Eles também analisam o que está acontecendo com Jacó. É um dos poucos momentos aqui nesse texto em que a gente tem ali uma certa pressão psicológica nos personagens, que é com Jacó, olha só. Jacó retoma o seu local de origem e deve agora enfrentar o que foi capaz de evitar por 20 anos. Seu passado como fraude, porque ele enganou o pai, né, se fingiu de Esaú, aquela coisa toda. Sua má consciência em relação ao irmão. O confronto iminente com Esaú submete-o à tensão moral e força-o a passar por um processo de amadurecimento em ritmo acelerado. No caminho de volta, ele vai encontrar uma figura estranha no meio da noite, não é isso? E aí ele vai ter que lutar com aquela figura estranha. No final, ele pergunta o nome da pessoa com quem ele acabou de lutar e o homem simplesmente diz assim: "Você sabe meu nome." E vai embora. E aí eles dizem aqui, o narrador de propósito não revela quem é o homem da noite, mas modestamente abre espaço ao protagonista, que no versículo 30 tira suas próprias conclusões, que tem importantes implicações, e depois se explica em detalhes para nós. Então, o próprio Jacó diz assim: era Deus. E eles encerram esse texto dizendo o seguinte, ó: assim o tema da fraternidade, aí tá vendo, ó, uma metonímia para o laço que une a humanidade, né? Então você pega uma palavra pelo todo, né? Então, fraternidade, na verdade, é as relações boas, né, entre as pessoas, né? Teoricamente seria isso, né? Então, o laço que une a humanidade é tratado com crescente complexidade desde o início do Gênesis até o fim. E é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Daqui a 15 dias eu volto, né? Vamos ver direitinho aqui a data. No dia 6 de novembro, na sexta-feira, dia 6 de novembro, a gente se encontra aqui no canal, mais uma vez, para conversar um pouquinho sobre Êxodo, segundo livro do Pentateuco, não é mesmo? Então é isso. Me digam aí nos comentários como é que foi a leitura de vocês de Gênesis. Me digam aí também se vocês, como eu, também ficaram com algumas dúvidas. E é isso então. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.